Acompanha comigo a partir de agora. Sobre as distribuições Linux, pode-se afirmar que, letra A, apresentam uma estrutura chamada de shell, que é responsável pela interface entre o usuário e o sistema operacional. Letra B, o kernel é a parte responsável pela usabilidade do sistema. Letra C, não apresentam interface gráfica. Letra D, utilizam somente atribuições de software proprietário. E a letra E, o principal sistema de arquivos utilizado é o NTFS. Bem, pessoal, vamos pegar alternativa por alternativa. Quando ele falou sobre as distribuições Linux, quando a gente fala sobre distribuições Linux, a gente pode imaginar que existem variadas distribuições Linux no mercado, que são sistemas operacionais, como o caso do Ubuntu, como o caso do Mandriva, como o caso aí do famoso Red Hat, que foi uma das primeiras distribuições Linux que acabaram popularizando o uso desse sistema operacional, o Debian, que também é uma outra distribuição Linux bem famosa. Isso significa dizer que existem muitas distribuições Linux que são sistemas operacionais que utilizam o que a gente chama de kernel. Kernel é o núcleo do sistema operacional e o kernel destas distribuições Linux é o próprio Linux. Então, quando a gente observa aqui a questão, ele diz assim: apresentam uma estrutura chamada de shell, que é a responsável pela interface entre o usuário e o sistema operacional. Então, basicamente, nós temos as distribuições Linux e nessas distribuições nós temos o kernel, o núcleo, que é o próprio Linux em si, mas nós temos também uma parte que forma a interface com o usuário, e essa nós chamamos de shell. Percebe? Kernel é o núcleo do sistema operacional e shell é a parte que forma a interface de comunicação entre o usuário e a máquina. Portanto, a resposta da letra A de América já é o gabarito, porque quando ele diz que as distribuições Linux apresentam uma estrutura chamada shell, sim, e essa parte shell, que é a concha, ela é responsável pela interface entre o usuário e o sistema operacional? Perfeito, exatamente isso. Então a resposta da letra A de América já é o gabarito do sistema. Agora, se a gente pegar a letra B citava o kernel é a parte responsável pela usabilidade do sistema. Aí está errado, porque o kernel é a parte que forma o núcleo do sistema operacional. Então, repetindo, o kernel não é a parte que forma a interface, não é responsável pela usabilidade. Quem é responsável pela usabilidade é justamente a interface, é justamente o shell. Então, o shell é responsável também pela usabilidade, que é justamente a interface com o usuário. O kernel não, o kernel é o núcleo do sistema, são as informações mais básicas passadas diretamente ao sistema operacional. Errado a letra B. A letra C disse não apresentam interface gráfica, está errado. As variadas distribuições Linux apresentam também interfaces gráficas para o usuário utilizar, como o caso do KDE, que é uma interface gráfica para distribuições Linux, o GNOME, que é um outro exemplo de interface gráfica para distribuições Linux, e tanto o KDE quanto o GNOME ou outras interfaces gráficas que existem dentro do Linux são utilizadas para criar janelas, áreas de trabalho, ícones, barras de tarefas que facilitam a utilização do Linux. A letra D disse, utilizam somente atribuições de software proprietário. Errado. O Linux e as suas distribuições, eles recebem uma tarimba, nós chamamos de software livre, que é o contrário de software proprietário. Software livre é aquele que eu posso usar como desejar, que eu posso modificar de acordo com as minhas necessidades, que eu posso criar cópias, até mesmo redistribuir essas modificações para que toda a comunidade possa ter acesso às modificações que eu fiz. Quando nós falamos de software livre, nós também temos acesso ao código-fonte, aos códigos de programação que foram utilizados para criar aquele software. Portanto, eles têm o código-fonte aberto. Quando o software é proprietário, que é o contrário de software livre, no software proprietário, como o caso do Windows, eu não tenho acesso aos códigos-fonte e eu não posso modificar de acordo com as minhas necessidades. Então, falando sobre distribuições Linux, que é o que o enunciado pediu, as atribuições são de software livre e não de software proprietário.
A letra E, o principal sistema de arquivos utilizado é o NTFS. Errado. No Windows, o principal sistema de arquivos é o NTFS, mas nas distribuições Linux, os principais sistemas de arquivos são os Razer, como o Razer FS, os EXT, como EXT2, EXT3, EXT4, esses são os principais sistemas de arquivos usados nas distribuições Linux. O NTFS é o principal sistema de arquivos usado no Windows, quer dizer, não no Linux. Ok, pessoal? Então aqui temos como resposta a nossa letra A de América, sem dúvida nenhuma, para essa questão.